Isso é só dia 20 de julho, é reunião para casais, e o irmão Clésio, lá de Jundiaí, vai estar conosco. Então, faça força para estar junto nesse dia, dia 20. É 20 de julho, né? É isso, igreja? No sábado, dia 20 de julho. Amém. Deus é fiel. Paulo falou assim, ó. Eu peguei uns 15 dias atrás. O versículo-chave foi Filipenses 1. Não precisa abrir, só estou comentando. Filipenses 1:6. Paulo falando que Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, não é? Amém? Então, ele é fiel para completar em nossas vidas. Mas isso acontece automaticamente? Não. Assim, Deus não é obrigado a completar a obra dele em nós se nós não quiser, ué. Sim ou não, gente? Se a gente não quiser, não tem como. Deus não vai obrigar ninguém. Mas quando nós correspondemos, Deus completa a obra em nossas vidas. Quem não desistir, Deus vai completar a obra na vida dele. Amém? A gente não consegue, alguém orou hoje, que a gente não consegue mudar ninguém, né? Hoje à tarde, na reunião nossa, a gente estava falando sobre isso. A gente não consegue mudar ninguém. Você já conseguiu mudar alguma coisa? Até mesmo dentro da gente não consegue mudar. Só Deus pode mudar o coração humano. Amém, gente? Que nessa noite nós possamos sair daqui com uma coisa certa. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou ler na revista atualizada, tá? Vocês podem dar uma diferencinha aí. Efésios capítulo 2. O tema da palavra é do pecado para a salvação pela graça. Quer dizer, uma transferência do pecado para a salvação pela graça. Então, esse capítulo é muito tremendo. Capítulo 2. Não deixa dúvida. A gente tenta a merecer alguma coisa, mas nós não merecemos. Vamos prestar atenção bem na palavra, que nós vamos entender o que significa isso aqui. Né? Todos encontraram? Minha tradução diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Deleito fala de desobediência, de pecados, né? Nos quais andaste outrora é no passado, segundo o curso deste mundo. Andava conforme o mundo andava, a gente andava junto. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse aqui, ele está mostrando as nossas condições no passado. A gente andava de jeito. Verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aqui está mostrando a situação. Antes eu falo, o verso 1, eu falei, ele nos deu vida, estando vós mortos no vosso delito de pecado. Quer dizer, a gente estava morto nos pecados e está mostrando como que a gente vivia. Vivia no curso deste mundo. O que é o curso? É o que o mundo faz, eu faço também. Onde o mundo vai, eu vou também. Estou junto. Então ele está falando que era assim, né, até o versículo 3. Agora o 4. Fala comigo. Mas Deus nos amou. Ah, irmãos. Eu estava pensando nisso aqui, Deus me amou, Deus nos amou. É difícil amar, sim ou não? De nós mesmo é difícil amar, não é? Se não for a mão de Deus, não for a graça de Deus. Você já pensou você amar alguém que está te fazendo mal? Está te desejando mal, está pondo uns tropeços na sua vida, no seu caminho, e você olha e ama e perdoa ele de coração. Não é mais ou menos, irmão. Eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Não, perdoa de coração. Mas Deus nos amou. Do jeito que a gente era. Ruim, rebelde, birrento, desafeiçoado, murmurado, emburrado, enfesado.
Tem vários tipos aí, né? E Deus olhou e nos amou do jeito que a gente era. Agora olha aí o verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu vida antes da gente entender nada, antes da gente nascer. Mais de 2000 anos antes da gente nascer, Ele já nos deu vida em Cristo Jesus. Aí eu falo assim, ó, pela graça sois salvos. Nós estamos falando de salvação, irmão. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque a gente sente necessidade da gente entender, separar uma coisa da outra. Às vezes a pessoa faz alguma coisa e está achando que ele vai merecer por causa daquilo que ele fez. Vou fazer para merecer. Não, a salvação é de graça. Ele fala assim, ó, pela graça sois salvos. Pela graça de Deus. Antes de eu nascer, 2000 anos antes de eu nascer, Deus já me amou. Isso é graça. Eu não fiz nada para merecer a graça de Deus. Tudo que eu fizer para merecer a graça de Deus não vai funcionar. Paulo fala que a gente pode dar o corpo para ser queimado, se não tiver amor, não adianta. O amor vem de Deus. O ser humano em si não tem amor. Ele tem vingança, ódio. O cara fez o mal para mim, vou lá, pisou uma vez no meu pé, vou lá, piso 3 vezes no pé dele. É assim o ser humano em si. Mas Deus nos amou do jeito que a gente era. Verso 7. Por que Deus nos amou? Para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus quer mostrar no final de tudo a suprema grandeza da sua graça. Quanto Deus é gracioso, quanto Ele é misericordioso. Verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é fé? Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, eu tenho muita fé, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus que dá a fé, Deus que dá a força, Deus que dá tudo. Por que eu vou gloriar? Eu vou achar que eu vou fazer alguma coisa? A gente tem condições de fazer alguma coisa? Não. Nós somos um canal de bênção. Amém, gente? Quem está entendendo? Nós somos um canal de bênção. E tudo é de Deus. A água é de Deus. Nós somos um canal de bênção que Ele nos fez para abençoar e levar a bênção, né? Você abre a torneira da sua casa, tem água. Aquela água vem pelo um cano. Vem para um cano e vai distribuindo em cada casa. E tem um cano que leva aquela água até a sua torneira. Nós somos o cano. Deus é a água, a bênção para abençoar as pessoas. Então nós temos que ser canais de bênção. E entrar em famílias e mudar a história de famílias. Quem crê? Que a gente precisa entrar e levar água para matar a sede das pessoas. Essa semana a gente estava passando na porta de um bar, na rua, o pastor falou, um tanto de gente. Eles estavam de pé, bebendo de pé. Eu não vou falar onde que é para não ser feio. Muita gente. Eu falei, ó, às vezes ganha até da igreja, viu? Às vezes ganha até em número da igreja. Em pé, Roberto. Em pé. Em pé, já era tarde, ele estava em pé mesmo. Não tem lugar para sentar, muito pequenininho, estava lá de fora, porque lá não cabe. Porque tão de gente em pé, bebendo em pé na mesa. Olhei e falei, Deus, o povo está com sede. Sabe o que é isso? Por que o Poço de Monta, o Roberto sabe mais do que eu, o Poço de Monta é cheio que não cabe gente, né? E é caro, né? Tem dia que é caro o ingresso, né? É caro. Tem gente que usa cartão até sem fim para ir no Poço de Monta. Quando tem jogo do Bragantino aqui, dá 30 e tantas mil pessoas no jogo de futebol.
Por que isso? Porque o povo está com sede de Deus. Isso é falta de alguma coisa. E vai num domingo, não enche, vai no outro, não enche, e fica à procura. E nós precisamos de ir nessas casas, nesses lares, nessas vidas, e ser bênção na vida deles. Mostrar Jesus. Isso vai funcionar. Amém, gente? A gente fala, parece ser tão longe, né? Mas vai funcionar sim. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, se você beber dessa água que eu der, você nunca mais terá sede. A mulher falou, é disso que eu estou precisando. É isso que eu quero. A pessoa tinha teve 5 maridos, estava no 6º casamento, e vergonha, estava indo uma hora que ninguém ia buscar água. Então ela falou, é isso que eu quero essa água. E de repente ela foi inundada com aquela água, fala que ela deixou o seu cântaro lá na fonte e saiu evangelizando, batendo nas portas. Você já pensou? A mulher que estava no 6º casamento, batendo na porta de alguém, ela ia poder, entre ela ir chegar na casa de alguém para bater na porta e falar de Jesus, ela poderia falar, mas se eu falar de Jesus, né? Você tem vergonha talvez do seu passado, né? Passado não é a gente ter vergonha não, irmãos. Quando nós cremos que Deus nos perdoou, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o dom do perdão. Às vezes você fala, no passado, eu passava nessa rua, não era muito. Hoje eu vou chegar lá e bater na porta e falar que Jesus me ama, Jesus te ama, e tá, a pessoa vai falar, nossa. Aí a mulher falava, eu encontrei um que é o Cristo. Ele falou tudo da minha vida. O que a mulher... Eu fico pensando, o que passava na cabeça dessa mulher e das pessoas? Falar, mas falar de você é fácil, gente. Olha, você sabe que você está no 6º casamento, sua vida não vale nada. Não é fácil. Falou tudo da minha vida, tudo que eu... Nossa! E eles falaram, vamos lá. E foram, e viram, e Jesus ficou, acho, 2 ou 3 dias naquela cidade. Porque uma mulher toda errada, toda torta, toda cheia de complexos, encontrou com Jesus. Deus nos chama para fazer isso. Tocar nos corações das pessoas. Os anjos queriam fazer o que nós vamos fazer. Nós fazemos. Os anjos pediu para fazer. Ele falou, não. Deus falou, não. Vocês nunca passaram por dificuldade. Vocês nunca, né? Sempre foi anjo, sempre foi, né? Puro. Deixa, é ele. É nós que às vezes está apertado, está passando dificuldade, e vamos falar de Jesus, falar que ele nos ama, ele é fiel. Amém, gente? É nós. Não espera anjo vir evangelizar, não. Somos nós que vamos entrar nos lares e mudar a história de muitas famílias. Amém ou não? Amém. Qual que é o verso agora? 9. O 8 fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Por que não vem das obras? Porque quem tem dinheiro para fazer obra, claro que vai fazer mais obra do que o outro. E aí vai gloriar, falar, aqui, ó, eu comprei, ajudei a família fulano e tal. Falar nisso, nós conseguimos algumas coisas da cesta básica, e a mulher não apareceu até agora, e nós não sabemos o endereço dela. Assim que ela aparecer na terça-feira, as irmãs, aí pelo menos pega o endereço dela que a gente leva para ela. E se alguém estiver precisando, temos alguma coisa aqui da cesta, tá? Os irmãos trouxeram, foi uma bênção, abriram o coração. E se precisar, tá? Então, não é pelo aquilo que nós fazemos, não é pelas obras que somos salvos. E quem não tem dinheiro para fazer obra? Aí eu estava... E não tem diferença. Salvação não é por obras. Amém, gente? Entenda isso. Mas eu posso fazer obra? Lógico que podemos. Vamos entender isso aqui. Aí que está o segredo. E quando eu faço a obra? Se faz a obra, não é para ser salvo. Quando nós batizamos na Igreja Batista, o pastor fez uma pergunta, isso em 1984. Vocês vão batizar para se salvar ou porque vocês são salvos?
A Miriam lembra, a Milda também lembra. Você batiza para se salvar ou porque você é salvo? Falar para você responder, o que você fala? Batiza para se salvar ou porque é salvo? Hã? Vocês estão inseguros? Batiza para se salvar ou porque você é salvo? Porque somos salvos. Batismo não salva ninguém. Não adianta o cara achar que batizou já está no céu. Falei isso para um irmão um dia desse. O batismo não vai te segurar na igreja, não vai te tornar... É a sua decisão, o encontro seu com Deus que vai mudar a sua vida. O batismo completa a salvação. O batismo é o primeiro testemunho que você crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então não precisa a gente condenar ninguém. É ele próprio que vai condenar ou vai se salvar. É a maneira que ele corresponde à palavra de Deus que vai determinar o que ele vai ser. Se ele vai ser salvo ou se vai ser desqualificado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos... Agora presta atenção no verso 10, gente. Vai mostrar o que a gente está falando aqui. Não é a obra que faz que a gente é salvo pelas obras, não é. Mas nós somos chamados para fazer as obras. Ai, ai, ai. Sempre nós temos batido nisso, né? Salvação pela graça, né? E nós não somos... As obras não faz a gente ser salvo. Quem salva é Jesus, é a graça que foi salvo. Jesus que nos salvou. Agora, olha bem o verso 10. Pois somos feitura dele, a imagem de Deus, criada em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos fez para fazer as boas obras. Ué, pastor, mas você falou, a obra não salva, mas nós fomos criados para fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, gente? Então ele mostra que a salvação é de graça, nós não merecemos, então não somos salvos por obras, mas aqui ele fala que Deus nos criou para isso, criou em Cristo Jesus para as boas obras. Em Cristo nós podemos fazer as boas obras. E entenda, quando fizemos alguma coisa que é bom, não deixa o orgulho vir, gente. Ah, você viu que foi eu que fiz. Convidei a irmã não quis ir. Eu fui, fiz e foi uma bênção. Não julga ninguém pelas boas obras. Se fizemos, é o Senhor quem fez. Somos chamados para fazer as boas obras. Então, o primeiro ponto é que não somos salvos por obras. Amém, gente? Pela graça somos salvos. E aí fala assim, o segundo ponto, não merecemos ser salvos. Quem já ouviu alguém falar assim, Deus me dá o que eu merecer? Muita gente já falou isso. Você tenta mostrar Jesus, a salvação. Ah, eu nunca matei, nunca roubei, eu pago minhas contas em dias. Já vem com a justificação, a justiça própria. Aí ele faz uma análise dele e fala, o crente, minha rua lá, ele não é... Ih, tem tanto defeito, fala dos outros. É isso, é aquilo. Linguarudo. Fala e fala. Tá vendo? Eu não sou crente, não faço esse tipo de coisa. Tá os dois errados, né? O crente que é linguarudo, tá errado. E o cara que olha o testemunho do crente. Porque como que nós vamos mostrar? Como que Deus vai revelar se não for através de nós? Ele escolheu isso. Então nós temos que chamar a responsabilidade por cima de nós. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você me imitar, vocês estão imitando Cristo. Porque eu estou nas pegadas de Jesus. É isso que ele falou. Hoje, irmão, não olha para mim não, eu sou falho. Não olha para mim, olha para Jesus, né? Tá bom, mas cadê Jesus?
Jesus está na igreja, está em mim e em você. Então, nosso testemunho precisa falar alto. E ele fala alto. Quem foi que falou que você prega em todo o tempo? Se possível, usa a palavra. Foi um dos, não sei, Martin Lutero, não sei, foi alguém que falou aí. Você prega em todo o tempo. Seu trabalho, onde você mora, vizinhança sua, prega todo o tempo. Se possível, usa a palavra. Se possível, fala alguma coisa. Mas prega todo o tempo, né? Nosso testemunho, a nossa vida fala bem mais alto do que as palavras muitas vezes. Como a gente se comporta diante de certas situações. Vamos tomar cuidado. O mundo político, o mundo lá fora está muito difícil. Quando você vê, você comentou alguma coisa, você é pego, né? Então vamos tomar cuidado, vamos policiar. Davi falou, põe guarda a minha boca, para mim não ficar falando demais, né? Então, a gente olha as injustiças, as coisas, a gente fica indignado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos um povo que acreditamos que vamos reinar com Cristo num reino de justiça. Quem crê? Amém? Às vezes você fala, vamos crer, o Brasil vai melhorar, pode melhorar, nós oramos para isso, a gente deve orar pelo nosso país, pela cidade que nós moramos, né? Pelas famílias, por tudo. Mas nós sabemos que justiça vai ser o reino de Jesus. É o reino de justiça. Nada que faço de bem, de bom, tem valor para a salvação. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa fala assim, está em Isaías 64, 6. Pode abrir bem rápido aí, quem quiser acompanhar. Se não quiser, olha lá que o Daniel vai jogar lá para a gente ver. Isaías 64, 6. Ele fala assim, mas todos nós somos como Todos nós somos como Glória a Deus, umas 3, 4 pessoas falou. Todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. As nossas iniquidades nos arrebatam. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Sabe o que é isso? Tem gente que acha que vai chegar diante de Deus e vai falar, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, sou bonzinho. Eu não aceitei Jesus, não converti. Não aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não aceitei. Mas, eu não era tão ruim, não. Eu era isso, era aquilo, né? E vai contando a justiça. Deus vai falar, trapo de imundície. Deus vai, trapo de imundície. Não vale nada a sua justiça. A nossa justiça, se não estiver em Cristo Jesus, não adianta, irmão. Mas não, tem muita gente boa, tem gente melhor que muitos crentes. E não é crente, não aceitou Jesus, honesto, paga as contas, nunca intrometeu na vida de ninguém, sabe? Correto nas coisas, muito bom. Isso leva à salvação? Não. Salvação é só em Cristo. As nossas bondades, segundo os nossos olhos, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, nem vou falar o que é, né? Que trapo que amarrava nas feridas, trapo, naquele tempo não tinha mods, então era o trapo que ia para o lugar dos mods. Então, não vale nada aquilo. Então, nós não valemos nada. Se não for Jesus, meu irmão, nós estávamos lascados. Sim. Não precisa abrir, todos já sabem de qual, é um dos primeiros versículos que a gente decora quando a gente converte. Romanos 3, 23, ele fala o quê? Todos, fala comigo, todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos é quem?
Todo inclui quem? Fala assim, inclui eu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem gente que acha que não pecou. Adão pecou, os outros pecaram. Eu não, eu sempre fui bonzinho. Não existe nenhum. Acho que é Isaías que fala, né? Nenhum justo sequer. O único justo é Jesus. E morreu por nós. Só em Jesus a salvação. Não tem outro nome. Maria foi boa, José, Pedro, Joaquim, Manel, Benedito. Tudo foi bom, muito bom. Testemunho bom. Salvação só em Jesus Cristo. Porque só Ele que morreu pelos nossos pecados. Amém, gente? Isaías 53, 6, ele fala assim, ó. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Quem pode dizer amém? Deus fez cair em Jesus a iniquidade de todos nós. A gente andava desgarrado como ovelha, cada um fazendo o seu próprio caminho. Aí, Jesus pagou o preço por nós, para nos unir de novo. Você entende o quanto a gente fere a Jesus quando a gente não crê na obra dele? Quem já fez algo bom para alguém, e depois aquele alguém não reconheceu, não te agradeceu, saiu falando mal de você ainda. É fácil? Imagine, Jesus morreu, deu a vida por nós. Aí a gente rejeita Jesus. Vai se salvar aonde? Pensa comigo. Quem vai te salvar? Se quem morreu por você, você rejeitou, você vai ser salvo por quem, meu irmão? É o diabo? Quem vai te salvar se você rejeitou aquele que morreu por ti? Deu a vida por ti? É igual você ajuda a pessoa, carrega nos ombros, e quando você fala, eu estou cansado, anda um pouquinho, o cara, dá birra, aí você não presta. Não presta, não me carregou até chegar lá no céu. Você não presta. O outro lá que é bom, aquele lá, que falou que vai me ajudar, ele é melhor do que você que me ajudou até aqui. A gente fica, só que Deus perdoa. Quando a gente está vivo e tem consciência do que estamos fazendo, Ele perdoa. Mas cuidado, uma hora que não tem nem jeito mais, né? Chega um momento que não tem nem jeito mais. Então, entenderam o que Isaías falou? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deixa eu falar outra coisa aqui. Deus não nos perdoou para vivermos do nosso jeito. Deus me perdoou, sou cristão, vou viver do meu jeito, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, ninguém manda em mim, e eu sou livre. Eu vou para onde eu quero, faço o que eu quero, e ninguém manda em mim, não tem que prestar conta para ninguém. Parabéns. Está no caminho. Está no caminho ou não está, gente? Está no caminho ou não está? Está no caminho do inferno. Tem caminho do céu e caminho do inferno. Quando a gente rebela e acha que Deus me salvou para me fazer o que eu quero, enganou, filho. Está totalmente enganado, como diz um cantor que morreu. Não. Está enganado. Não é assim. Não. Vamos ver Romanos 6. Romanos 6, só o verso 16. Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Deus não nos perdoou para viver do nosso jeito.
Diz assim, ó, preste atenção. Talvez é melhor você prestar atenção do que tentar abrir na sua Bíblia. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem desobedeceis, sois servos. A quem obedeceis, sois servos. Ele está falando, você ofereceu para ser obediente ao pecado, você vai ser servo do pecado. Se você oferecer para ser obediente à justiça, você vai ser servo da justiça. É isso que ele está falando. Não existe meio termo. Tá? Vou ler de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo. Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não existe negócio, converti, sou salvo, eu vou fazer o que eu quero. Não, não existe a coluna do meio. Ou você vai obedecer à justiça, vai ser servo da justiça, ou você vai obedecer ao pecado e vai ser servo do pecado, da morte. Você vai ser servo da morte. Quem está entendendo? Não existe meio termo. Não existe, mais ou menos. Mais ou menos aqui não tem. Ou você vai obedecer, vai ser servo do pecado, ou vai ser servo da justiça. E o Senhor fala, lá em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24 é tudo sobre os últimos dias, né? A tribulação, as lutas, as dificuldades. Mas aí Jesus fala uma coisa muito interessante aqui, ó. Olha o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunha a todas as nações. Qual evangelho vai ser pregado? Evangelho de onde? Do reino. Evangelho do reino. Então virá o fim. O que é pregado no evangelho do reino? Qual a mensagem central do evangelho do reino que vai ser pregado? Que Jesus é rei e ele reina na minha vida hoje. Deixa eu falar uma coisa. A situação muda quando a gente prega e mostra o nosso testemunho. Jesus reina na minha vida hoje. As pessoas ficam com raiva quando vê alguém que tem uma vida com Deus. Isso mexe com as pessoas. Isso mexe com o ego dele. Mas você, de jeito, eu mesmo, ele age na minha vida hoje. Qual que é esse evangelho? Jesus é rei. Ele vai reinar um dia, ele vai reinar na terra. Nós acreditamos nisso, irmão. A gente tem que falar isso para as pessoas. Jesus vai reinar e vai ser um reino de justiça. Muito melhor que qualquer presidente que já existiu no mundo até hoje. É o reino de justiça, que não vai ter injustiça. Ninguém vai ser injustiçado no reino de Deus. Isso mexe com as pessoas. E quando nós falamos hoje, né? Esse é o evangelho do rei. E ele age na minha vida hoje. E ele faz a diferença. É um reino que faz a diferença na minha vida hoje. Reino de justiça. É um reino que faz a diferença. Esse é o evangelho do reino. O evangelho de Jesus Cristo é rei e vai voltar para reinar. Por isso chama do reino. Evangelho do reino. Um evangelho sem mistura, onde nós cremos que a salvação é pela graça, não é pelo que fazemos, não é o que nós merecemos, é pela graça. E esse evangelho está agindo na minha vida e na minha família. Vem ver a minha família como é, porque nós cremos nesse evangelho do reino. Amém? Quem vai chamar para si essa responsabilidade? Então nós entendemos que Jesus não nos salvou para viver como eu quero. Eu sou escravo de Deus. Esse eu quero ler, tá? 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7, 22.
Jesus não me salvou, nós somos comprados. Entenda aqui só um pouquinho da gente ler o versículo, entenda um pouquinho. No tempo dos escravos, quando você comprava um escravo, você era dono dele. Sim ou não, gente? Certo? E Jesus nos comprou. Deus nos comprou através de Cristo com o seu sangue. Na verdade, nós somos escravos de quem? De quem nos comprou. Se é Jesus, a gente aceita Jesus, nós somos escravos de Jesus. Aí você fala, nossa, escravo? É, somos escravos. Por que escravo? Porque nós fomos comprados. Sim ou não, gente? Escravo é porque nós fomos... Nós não somos diferentes daqueles que vieram da África e o senhor de engenho comprava e chegava, né, igual um animal, né? Olhava os dentes, olhava assim como é que chama essa parte aqui do pé? Né? A canela dele ali, ó. Se tinha canelona grossa, não era muito aceito, não. Canelinha fina, opa, eu compro esse aqui é bom. Esse é bom do serviço. Canela grossa era bem preguiçoso, esse preto. Era assim. Olhava os dentes, para ver pelos dentes, você sabia que ele era um preto bem velho, ou se era novo. E já pensou Deus olhando em nós e falando, deixa eu ver se eu compro esse aqui. É bonitinho, mas isso aqui vai dar trabalho demais. Sabe o que eu pensei essa semana? Sabe como que a gente ajuda Deus? É não dando trabalho para Ele, crendo na palavra dEle, obedecendo. Para que a gente dá trabalho para Deus? Né? Já nos salvou, já fez tanta coisa, a gente ainda fica dando trabalho para Ele. E às vezes não crê no que Ele está falando, a gente precisa de crer. A gente crê em notícia, toda notícia, né? Um lê uma coisa, manda, fala, o que é isso, pastor? O que esse pastor está pregando? Não sei. Outro mandou, o cara está pregando. Tem umas coisas boas, tem outras que às vezes não tem costume com isso, sabe? A gente acredita muito, o jornal falou. Por que a gente não acredita na palavra de Deus de todo o coração, né? A gente acreditando, a gente não vai dar tanto trabalho para Deus, né? Então Ele nos comprou. E quando a gente comprava o escravo fazia o quê? O que o senhor queria. Sim ou não, gente? Faz o que o senhor quer. Não é a vontade dele. O escravo fala, hoje eu não vou trabalhar. Ele tinha direito de falar isso? Hoje eu amanheci meio com o corpo doendo, acho que eu não vou. Eu não vou. Ele fala, não vai? O senhor não tinha isso não, o chicote comia no lombo, filho. Não tinha isso não. E nós somos escravos. Só que nós somos escravos comprados. Joel estava falando que orou, né? Estava orando agora, Deus sentiu de chamar Deus de Pai, né? Deus é Pai, justamente. Ele nos comprou, nós vamos ler um versículo aqui. Ele nos comprou e nos adotou como filho. Nós temos alguns aqui que têm filho adotado, né? Adotivo. A gente achava isso. Não tem diferença o filho natural com o adotivo, viu? O amor é o mesmo, sabe? O amor é o mesmo. Então Deus nos ama com amor verdadeiro, porque nós somos adotivos. Porque agora nós somos filho adotivo. Ele nos comprou e nos adotou como filho. Somos herdeiros da promessa, junto com o seu filho mais velho. Amém, gente? Vamos lá um pouquinho mais. Vamos ler o versículo que eu falei, que eu quero. Isso aqui é muito importante, muito interessante. Todos os versículos são importantes, a Bíblia, mas eu quero chamar a atenção para esse. O que fala aqui em 1 Coríntios 7, 22? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Sim ou não, gente? Entenda que Paulo está escrevendo, naquele tempo tinha escravo, sim ou não? Ele está escrevendo, falando, quem foi chamado, quem encontrou com Jesus sendo escravo, agora você é livre no Senhor. É isso que eu estou falando. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Sendo livre, quem que era livre? Tinha pessoa que não era escravo, mas quando foi chamado por Jesus, aí ele tornou escravo de Cristo. Eu estou mostrando que não tem a terceira vontade.
ou de Jesus ou do inimigo. Ou você está num ou está no outro, não tem meio termo. Ah, vou fazer o que eu quero. Não, nós agora fazemos o que Jesus quer, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Agora, olha aqui, Romanos 8, 15, 16 e 17. Eu quero chamar a atenção final do 17 também. Vamos ver. Romanos 8, 15. Olha o que Paulo está falando aqui. Porque não recebeste o espírito de quê? De escravidão. Ah, aceitei Jesus, agora sou escravo de Jesus. Não é esse espírito. Ele está falando, nós somos escravos, porque nós temos um dono, nós temos um Senhor agora. Qual que é melhor, ser escravo de Jesus ou escravo do diabo? Não responde, não precisa responder, tá? Deixa para você sozinho responder. Você ser escravo de Jesus ou escravo do diabo? Sei se você vai entender o do outro lado. Fica quieto. Agora é o versículo qual? Ah, é. O 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, com medo, com temor, mas recebeste o espírito de adoção. O que é espírito de adoção? Ele nos adotou, baseado no qual clamamos o quê? Fala bem forte. Abba, Pai. Sabe o que é Abba, Pai? Meu Pai. Meu Pai. Eu não sou escravo, eu tenho um pai. Nós temos uma música, o irmão Ivan já ficou de cantar, mas não cantou ainda. Vai ensinar a igreja. Vocês conhecem, os caras aí é ninja no YouTube, né? Conhece. Eu tenho um pai. Quem conhece essa música? Linda, né? Vamos aprender. Eu tenho um pai. Não é espírito de medo, de temor. É espírito de filho, no qual clamamos Abba, Pai. Nós temos agora o direito de falar, Deus é meu pai. Sou filho adotivo, ele me comprou. E agora eu sou filho. E aí, olha aí o verso 17. É 17? 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê, gente? Herdeiro. Herdeiro é o quê? É dono. Se você é filho do seu pai, o seu pai tem fazenda, tem gado, tem carro, tem tudo. Você é o quê? É dono de tudo aquilo também. Você tem parte daquela herança do pai. Mas é muita gente que é crente. Vai sobrar alguma coisa para mim? Sim, o nosso pai não é rico. Ele é riquíssimo. Mais do que rico. Dono de tudo, tudo. E dono da vida, das galáxias, das estrelas, de tudo. Vai sobrar sim para nós, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Jesus, nós vamos herdar junto com Jesus. Jesus, nosso irmão mais velho. Agora sim. Quer herdar? Quem quer herdar de Jesus? Quem ser herdeiro de Jesus é o filho mais velho. E nós somos filhos, nós viemos depois, né, através de Jesus. Mas agora tem um se. Esse se que é, né? Vamos lá? Se com ele... Bom, a minha tradução talvez está diferente de lá. Não vou cobrar tanto de vocês. Se com ele o que? Sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificado. Tem gente que só quer... acha que Jesus é o meu sócio, Deus é o meu sócio, que tem a obrigação de me abençoar. Outros acham que Deus é empregadinho dele. Deus faz isso aqui. Deus abençoa aqui. Deus não é nosso empregado, ficar nos abençoando aqui e lá. Ele abençoa, é a graça. Mas ele está preocupado com outra coisa, irmão. Ele está preocupado? Ele não está preocupado. Mas o que Deus quer? Ele quer ver o seu povo, quer ver a sua noiva formando para o casamento do seu filho, Jesus. Entendeu, irmão? Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa. Isso aí são estralantes de Deus. E a gente não pode fazer Deus nosso empregado.
Tem gente que ora, nem fala Deus Senhor, você. Se você. Cada um fala, né? Chega no passado, eu não estou falando agora, que agora as coisas mudou. Mas no passado, né, Ronaldo? Nós pegou um pouquinho. Chega no seu pai e fala, você, a mão cobrindo pelo vidro, pá! Quem te deu essa liberdade de se chamar eu de você? Ah, o senhor não me ama. Quem falou que eu não te amo? Ama, não precisa ficar falando, você não tem que me desrespeitar, não. Hoje a criança bate na cara dos pais, faz tudo, faz o que quer. Mudou? Não, Deus não mudou. As coisas mudou, mas Deus não mudou. Deus não é nosso empregadinho, não, gente. É obrigado a nos abençoar? Não, quem falou? Eu não preciso dar mais nada para nós, já nos deu a salvação. Meu irmão, passar uma eternidade no inferno ou no lago de fogo, nem não é no inferno. O inferno é fichinha, né? O inferno é fichinha. Lago de fogo, eu não preciso abençoar mais nada, gente. Só a gente viver e Ele nos cuidar de nós até a gente morrer, mas Ele não precisa nos dar mais nada, não. A gente precisa de muita coisa, a gente precisa de pouca coisa. E essa pouca coisa, precisamos de Jesus. Encher a nossa vida com as coisas grandes. Vai ter espaço para as coisas pequenas? Sim. Mas se encher com as coisas pequenas, não tem espaço para as coisas grandes. Eu estou falando, e eu fiz aquela ilustração no domingo passado, porque nós estamos vendo isso com algumas pessoas. Enche a vida com tudo. A hora vai fazer, encher com uma coisa maior, com a coisa de Deus, a coisa grande, não tem tempo. Não sobra tempo. E não vai sobrar nunca. Se encher aquele vaso, aquele pote de coisas pequenas, você não vai, você põe uma bola, você põe um limão daquela e vai ficar para fora da sua vida. Limão é grande, né? Encheu com as coisas pequenas, não vai caber nada. Encheu com as coisas grandes, vai ter espaço para as coisas pequenas. Deus não quer tirar as coisas boas da gente, não. A gente pode fazer muitas coisas boas. Quem entendeu? Quem está entendendo? Jesus morreu para ter muitos filhos. Amém? Olha aí. Romanos 8, 29. Só o versículo 29. Romanos 8, 29. Ele fala assim, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, gente? Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Não podemos viver como o mundo vive. Não somos deste mundo. Jesus falou em João 17,14. João 17,14. Eu lhe tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Toda vez que eu leio isso aqui, o mundo não é nosso amigo. Quando falo o mundo, o sistema, nós não estamos incomodando o mundo ainda. Ainda não. Vamos incomodar. Quando incomodar, o mundo vai nos odiar. Jesus quem falou. Tenho dado a palavra e o mundo os odiou. Porque vocês não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Lógico que o mundo vai odiar a gente. O certo vai tornar errado, o errado vai tornar certo. E ai quem levantar e falar que está errado. Mas está errado. Aquilo não é daquele jeito. É assim, assim, assim. Quem está te falando? Aonde você viu? Qual a origem que você viu isso? Na Bíblia. A Bíblia fala, que Bíblia? Quem é você para vir falar o que é certo e errado? É nós que sabemos o que é certo e errado. Pronto. Nós ainda somos amiguinhos do mundo. Não mexe comigo que a gente não vai mexer com vocês. O mundo, a gente é assim, né? Vamos viver em paz com o mundo.
fazer aliança com o inimigo, nós vivemos com outro valor do reino de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, dentro de mim e dentro de você, nos leva a negar as ofertas do mundo. Amém, gente? Esse eu vou ler também. Gálatas 2,19. Abre bem rápido aí que eu estou... Gálatas 2,19. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Gálatas 2,19. Encontraram aí? Paulo está falando assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Olha o 20. 19, 20. Estou crucificado com Cristo. O final do 19. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está falando que ele está crucificado. Sou crucificado com Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, então, agora vê outro que completa esse versículo agora. Vai para Gálatas 6, nós vimos Gálatas 2, agora Gálatas 6, verso 14, vai completar esse versículo aqui. Encontraram 6,14? Mas logo esteja de mim, mais longe esteja de mim gloriar. Senão aonde? Aonde que Paulo falou, eu posso ficar orgulhoso, gloriar. Aonde? Na cruz de Cristo. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Completou aqui lá, não é? O mundo precisa estar crucificado para mim. E eu crucificado para o mundo. Sabe o que é isso? Um cara crucificado para o mundo não presta, o mundo não quer. O mundo não vai agradar de nós, não. O sistema do mundo não vai querer você, não. Porque você tem outro valor. Valor de Cristo. Tá? Se o mundo é crucificado para mim, as coisas do mundo têm valor para mim. Crucificado não vale nada. Se eu estou crucificado para o mundo, eu não tenho valor para o mundo. É isso que Paulo está falando. Somos chamados para ser referencial, embaixador, representante de Cristo na terra. Sim ou não, gente? Vamos caminhar para terminar agora? Sem ser conversa de pregador? 2 Coríntios 5, 20 e 21. Abre bem rápido aí. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Nós somos chamados para ser... O que é embaixador? Já pensou? Cada um de nós somos embaixador de Cristo. Sabe o que é embaixador? O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele vai lá numa reunião e ele fala pelo Brasil. Sim ou não, gente? Ele representa o Brasil. Ele está ali falando, ó, o governo brasileiro, eu estou aqui representando ele. Se eu falar abobrinha, depois ele vai pagar. Não é? Você é representante. Se falar, depois você vai ver com o seu chefe. Nós somos representantes de Cristo. Embaixador de Cristo nessa terra. Somos chamados nessa terra para ser embaixador de Cristo lá. Nós estamos aqui representando Jesus. Isso que eu falei no início. Que jeito que o nosso vizinho está vendo é Jesus em nós. Vizinho da frente, aquele de lado, de trás. Ou você é daquele áspero. O vizinho olha para você e vira a cara. Às vezes tem um que não vira a cara para a gente. Às vezes você fala a verdade, a pessoa às vezes não gosta da verdade, né? Aí vira a cara. Não estou falando que você vai ser aceito por todo mundo. Todos os seus vizinhos, você é bom demais. Não, não é assim. Mas precisamos ser representantes de Cristo. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Encontraram aí?
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como, presta atenção, na minha tradução aqui, não sei lá como é que está. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha a responsabilidade. Deus exorta alguém através de você, meu irmão. Como se Deus exortasse alguém por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. Essa palavra que nós temos que levar a pessoa para a reconciliação. As pessoas precisam reconciliar com Deus. Precisam voltar para Deus. E nós somos chamados para fazer esse intercâmbio aí. Né? E agora, vivemos tanta injustiça na terra hoje, mas não podemos perder a fé e a esperança. Amém? Fica de pé que nós vamos ler os 2 últimos versículos. Pode ficar de pé para descansar um pouquinho. Vamos ler os 2 últimos versículos. Não podemos perder a fé e a esperança. Amém? Amém ou amém? Amém! Glória a Deus! Né? Não podemos perder a fé e a esperança. São 2 coisas muito interessantes que nós precisamos continuamente em nossas vidas. Fé e esperança. Pessoa que perde a fé e perde a esperança, não tem esperança em nada. Sempre os médicos falam que a pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, quando ele encara com fé, com determinação, com alegria, ele vence. Vence mais fácil. Né? E talvez, quando encara que entrega os pontos, morre mais rápido. Estou falando que a gente tem poder de aumentar nossos anos de vida, não é? É porque é a maneira que a gente encontra, né? Fé, encontra esperança, né? E não precisa nem abrir, mas Hebreus 11:1, já falamos isso hoje. Fala comigo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fato que não se vê. Por isso que é fé, irmão. Fé não é quando está tudo bonzinho, não. Fé é quando você não está vendo nada e você continua crendo. Elias está lá no monte, dobrado, Deus falou que ia chover. Vai lá, mandava o servo dele, vai lá ver como é que está, se tem nuvem. Ele ia lá, olhava. E a gente acha que é pertinho, tinha que descer pedra, subir. Era longe para ir, até chegava lá, olha lá no rumo do mar. Ele olhava, voltava, Senhor, não vi nada não. Vai de novo. De novo, ele descia as pedras, ia, chegava lá, olhava para o rumo do mar. Vi nada, Senhor. Volta de novo. 7 vezes. Eu acho que se fosse 1 milhão de vezes, ele estava lá ainda, ou 10 milhões de vezes, ele ainda estava lá olhando ainda, né? Mas foi só 7 vezes, foi rápido. Faz uma coisa 7 vezes, você vê. Vai num trieiro, vai lá, desce, sobe pedra, volta de novo. Eu acho que ele já estava 6 vezes. Na 7ª vez, vai de novo. E ele foi. Olhou, aí veio, Senhor, tem uma nuvinha muito pequena, do tamanho da palma da mão do homem, está surgindo lá no mar. Lá longe. Ele falou, vamos levantar e vamos correr, que nós vamos molhar. Vem chuva, vem chuva. Ah, irmão, isso é fé. O que é a esperança? Romanos 8:24. Não precisa abrir, se quiser marcar, marca. 24 e 25, fala. Porque na esperança fomos, o quê? Espera aí. Porque na esperança fomos salvos. Então nós somos salvos de quê? Na esperança. Esperança de quem? Que Jesus vai voltar. Ele vai vir para reinar e eu estou junto com ele. Somos salvos nessa esperança. Pela esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Tem gente que está esperando ver, poder esperar. Ó, Jesus aparecer na nuvem, aí eu vou clamar, Jesus, tem misericórdia de mim?
Tem misericórdia em mim, Jesus? Aí eu vou clamar, olha aquilo aparecendo nas nuvens. Olha aquilo aparecendo, não precisa de esperança, não precisa de fé. Nós estamos vendo ele do jeito que ele é. Mas não precisa, irmão. A fé e a esperança é agora. Pois o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, fala comigo, com paciência o aguardamos. Quem vai aguardar Jesus com paciência? Esperamos com paciência. Com paciência o aguardamos. Tenha paciência, irmão. Você só tem 40 anos de convertido. Fichinha. Por que a gente às vezes fica sem paciência? Se tem fé, tem esperança. Se tem esperança, tem paciência. Que ele vai voltar. Estende a sua mão. Fala, Deus, obrigado. Ora a Deus. Fala, Senhor, obrigado.